Rádio Bandeirantes. Alô São Paulo, olá Brasil, que estamos com mais um programa da série Memória. Ademar da Silva Cazé nasceu em Belo Jardim, Pernambuco, no dia 9 de novembro de 1902. Esse é um daqueles que nascem para vencer na vida à custa do talento, da obstinação e da dedicação total ao trabalho. Não precisou de diploma para se tornar pioneiro de muitas coisas do rádio. Com pouquíssimo estudo, porém intuitivo em tudo que fazia, tornou-se referência num mercado fechadíssimo que era o rádio do Rio de Janeiro. Lá, ele foi o primeiro a fazer um programa ao vivo de longa duração, 4 horas. O programa que ele criou levava seu nome, Programa Cazé. E vocês não vão encontrar um único livro, um único trabalho sobre os primórdios do rádio no Brasil que não fale do Programa Cazé. Aquele que não falar, pode descartar. Jogue fora, porque é livro escrito por algum mal informado. O primeiro programa comercial do rádio brasileiro foi o do Cazé, que começou a ser irradiado no dia 14 de fevereiro de 1932. Em 1933, Ademar Cazé revolucionou o rádio brasileiro, sendo o primeiro a pagar cachê aos artistas que se apresentavam no seu programa. Antes, era tudo na base do amadorismo, de graça, o que motivava muitas ausências daqueles que eram anunciados. Silvio Caldas foi o primeiro artista que recebeu para se apresentar num programa de rádio, justamente o do Cazé. Contratos de exclusividade com artistas, também foi ele quem criou. Ainda a primeira novela, em 1936, foi ele quem colocou no ar. Lançou um mundo de artistas no rádio, incluindo Noel Rosa, que foi inclusive seu contra-regra. E também foi no programa Cazé que surgiram os primeiros anúncios comerciais cantados, o embrião dos atuais jingles. Henrique Forés, que no rádio se apresentava como Almirante. Ele foi produtor, apresentador, locutor, compositor, cantor, fez praticamente tudo no rádio. Ele era um dos contratados do Cazé naqueles tempos pioneiros em que o rádio, pela primeira vez, apresentou um anúncio cantado. O Ademar Cazé, ele resolveu fazia, viu, anúncios. Quem fazia os anúncios eram escritos pelo Henrique Pongetti, era Luiz Peixoto e outros que escreviam os anúncios. E, evidente, alguns botavam uns versinhos lá dentro, viu? Aqueles que eram locutores, entre locutores estava o próprio, um outro, Eric Serqueira, que morreu, coitado. Teve também o próprio Nassara, que foi locutor, foi Cristóvão de Alencar, locutor. Bom, mas no caso, num certo dia, o próprio o Nassara, ele teve que ler aquela história do anúncio. E tinha uns versinhos. Então Nassara teve uma iniciativa. Ele, em vez de ler os versinhos, ele cantou aquele versinho, cantando com um aspecto de fado, viu? Pode-se admitir que é o primeiro jingle que apareceu, mas não era gravado. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Então, para Cazé, o rádio era simples. Cantava um, cantava o outro, viu? Mas, no meu caso, pessoalmente, eu tive a ideia de criar ali um concurso de palavras cruzadas, que não existiam. Existiam, sim, palavras cruzadas. Não inventei isto, viu? Mas fiz um concurso de palavras cruzadas, feito até numa revista, viu? E irradiando sempre aquelas palavras, aqueles testes, viu? Esta é a ideia.
já vinha o meu pensamento de criar o rádio de forma diferente, dando um caminho de cultura para o povo. Antigamente eu banquei estação de águas, hoje guardo minhas mágoas num baú de tampa azul. Já fui frequinha, mas agora já estou forte. Sou ouvida lá no norte, quando o vento está no sul. Transmite PRAC, transmite PRAC, Eu sou a Philips do samba e da fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, liga o rádio e vem casé. Transmite PRAX, transmite PRAX. Essa é uma música composta por Lamartine Babo, intitulada As 5 Estações do Ano. A música referia-se às 5 estações de rádio que disputavam na época, 1932-1933, a preferência dos ouvintes do Rio de Janeiro. A PRAX, Rádio Philips do Brasil, PRAA, Rádio Sociedade, que foi, por sinal, a primeira a ser fundada no Brasil em 1923. Outra citada na música, PRAB. A PRAB era a Rádio Clube do Brasil. PRAK, Rádio Bairink Veiga. E PRAC, Rádio Educadora. A Nacional Carioca ainda não tinha sido criada. Isso só aconteceria em 1936. Foi nesse contexto em que o rádio era deficitário. A propaganda era proibida, só seria regulamentada em 1932. Pode-se dizer que o pessoal, em vez de receber, praticamente pagava para trabalhar, salvo os da área técnica. Os ouvintes pagavam mensalidades como se fossem sócios. Por isso, tantas emissoras se chamavam Rádio Sociedade disto, Rádio Sociedade daquilo, como também tinha as rádios clubes. Mas era uma receita que mal dava para pagar as despesas de água, luz e aluguel. Foi naquele momento da vida do rádio no Brasil que Adhemar Cazé criou seu programa justamente na Philips, destinado a revolucionar, a quebrar barreiras. Adhemar Cazé era uma figura interessantíssima. Fala dele outro artista excepcional, maestro, pianista, compositor, e também se arriscava no canto. Trabalhou no programa Cazé como arranjador e regente da orquestra que acompanhava os artistas. Hervé Cordovil. O programa Cazé é um programa lá do Rio que trabalhava do meio-dia às 4. Foi o maior cartaz do rádio carioca durante muitos anos. Ele é do Adhemar Cazé, pai do Cazé, desse produtor de televisão, que também herdou a inteligência e a vivacidade do pai. Mas o Cazé era um cara super ocupado. Ele era o corretor do programa, corretor dos anúncios do programa dele, e diretor. E ele que fazia até o contra-regra lá no programa, porque ele não deixava para ninguém. Ele tinha que fazer para o negócio sair certo, ele queria ver a coisa sair certa. Mas ele dava ao Noel 100 mil réis por cada música de primeira audição que o Noel lançasse. Então, quando chegava no programa, ele virava para o Noel e falava assim: "Ué, Noel, tem primeira audição hoje?" "Ah, tem uma música formidável." "Como é que chama?" 100 mil réis. "Puxa, Noel, que título! Essa é o maior. Isso então é uma homenagem a mim." Ele disse assim: "É, claro que é homenagem a você." Então o Noel ia para o piano, o Noel ia para o microfone e eu acompanhava. "Você me pediu 100 mil réis para comprar um suaré e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim", etc.
Muito bem, quando chegava no outro programa, é preciso dizer que o Cazé era super distraído, desligado, de forma muito distraída, não guardava muito bem as coisas. E o Noel chegou no outro programa, o Cazé. Tem alguma primeira audição, Noel? Isso já no domingo seguinte, né? Ele ganhou R$100 no primeiro. Tem, sim. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o título? Porque ele tem que escrever para dar para o locutor, né? Qual é o título? Um Gato Lá no Morro. Boa, Noel, esse deve ser daqueles de escola de samba, né? Bacana. Não, é bom o samba, você vai ouvir. Então, vai pro microfone. Um Gato Lá no Morro. Você me pediu R$100.000 para comprar um suaré e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro. Aí ele fazia o sinal pro Cazé assim, né? E um gato lá no morro não é tão caro assim. O Cazé, boa, Noel, boa. E coisa entusiasmada lá. Chegava no outro programa, no outro domingo, diz o Cazé, Noel, tem mais primeira edição hoje? Tem, como é que chama? Organdi anda barato. Boa! Escrevia. E o Noel ia pra lá, você me pediu R$100.000 pra comprar um suaré e um tamborim. Aí ele vira, o organdi anda barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim. Olha, já era a terceira vez que ele cantava e pegava. Esse samba já estava rendendo 300, né? E eu sei que chegou na outra vez, ele falou, eu vou falar outra vez pro Cazé. Mas ele fez isso de brincadeira, ele não ia, naturalmente, só para gozar o Cazé, né? Que a distração dele. Então chegou lá, tem um samba, como é que chama? Não é tão caro assim. Ele já escreveu o título. O Noel foi para você me pediu R$100.000 para comprar um tamborim, um suaré e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim. O Cazé aí fechou a cara. Chegou lá quando o Noel saiu do estúdio e falou, Noel, não vem pra cá com essa comigo não. Essa não pega não. Essa música eu conheço. Ai, olha, eu tenho uma memória que não falha. Essa música eu conheço. O Noel virou para ele e disse, claro que você conhece, Cazé. Você me viu ensaiando com o Hervé ali no estúdio. Ele falou, não falei? Eu falei? Olha aí, tá aí. Ouviu, seja, mas eu sabia que eu tinha ouvido essa música, porque... Olha aí o cantor mais. Ele tinha esse espírito, sabe? Fazia essa... Gostava de brincar com a turma. Sarcástico às vezes, e às vezes gozador. Maestro Hervé Cordovil viveu essas histórias do programa Cazé, ao lado de Noel Rosa, do qual era muito amigo. Podia dizer para você que eu conheci o Noel quando viveu e depois que morreu. Mas eu conheci muito o Noel quando viveu, porque morávamos pertinho. Eu morava na Vila também, morava lá na rua Barão de São Francisco Filho, e ele morava na rua Teodoro da Silva. Eu trabalhava muito com ele para teatro. As peças de teatro que nós fazíamos encomendavam muito música para nós, porque sabia que saía logo, né? Sei lá, o negócio é na hora, né? Tem que sair depressa e tal. Então aqueles dois ali trabalham rápido, né? Eu fazia em cima da joelha, eu fazia também em cima da perna a música, e saía, ia dando para os teatros. Se contasse as músicas que nós fizemos para teatro, ora, eu não sei quantas dezenas de músicas nós fizemos. Eu não lembro de nada. Porque está tudo lá nos arquivos. Só no incêndio do Teatro Carlos Gomes, queimaram, sei lá, dezenas de músicas lá, viu? Não resta a menor dúvida, é uma marcha minha e dele também. Você é uma pequena que não resta a menor dúvida, ó dúvida. E eu, por sua causa, já não pago a minha dívida, ó dívida. Estou só esperando que você me leve o último tostão pra me dar seu coração. É o seguinte, não era um cara formidável. Ele, imagina, se ele tivesse o sucesso que tem hoje, naquele tempo, eu acho que ele tinha mudado a feição do Rio de Janeiro, viu? Porque ele, quando tinha dinheiro no bolso, era um sujeito espetacular. Mas o pior é que ele nunca tinha, né? Ele andava pronto mesmo. Para receber R$20.000 de cachê era um desastre, né? Ele era exclusivo do Cazé. Programa Memória.
Estamos revivendo a história de Ademar Cazé. Voltamos já já. Programa do Cazé. Este é o tema do Memória de hoje. Nós estamos, meus amigos, falando aqui de um assunto que raramente se ouviu no rádio, salvo menções muito superficiais. É do programa Cazé, o de maior audiência no rádio brasileiro na década de 30. De 1932 até 1951, Cazé esteve no rádio. Depois associou-se a Assis Chateaubriand quando ele implantou a TV no Brasil, a Tupi. E na TV, Cazé também foi pioneiro com programas inovadores, como Noite de Gala, e também pioneiro nos comerciais criados e produzidos pela agência de propaganda Midas. Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação. Se o seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação. Assinarei contrato para a vida inteira, mas faço questão da exclusividade. Nossa estação assim será sempre a primeira. PR, você, Rádio Felicidade. Se o seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação. Nosso programa será muito diferente, pois eu não preciso de publicidade, e o nosso amor transmitirá eternamente. PR, você, Rádio Felicidade. Fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação. Se o seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação. Interessante voltar de novo ao princípio de tudo, lá em 1932, quando Ademar Cazé criou seu programa de rádio na Rádio Philips. O primeiro obstáculo que ele encontrou, além de nunca ter entrado numa estação de rádio, é que também não tinha um único artista com o qual tivesse a menor familiaridade, o menor conhecimento. Como fazer 4 horas de rádio ao vivo com cantores se apresentando lá no auditório, numa época em que os artistas aceitavam convites daqueles que eram seus amigos. Ele teve uma ótima ideia, então. Contratou um auxiliar, Silvio Salema. Primeiro, que se tratava de um cantor muito conhecido, muito popular no Rio de Janeiro naqueles tempos. Segundo, que Silvio Salema era parente de sua esposa Graziella. Os primeiros tempos de Rio de Janeiro foram desafiadores para Ademar Cazé. Ele estava com 29 anos de idade em 1932, quando botou seu programa no ar. Vender rádios numa época em que não havia quase emissoras equivale a vender sabonete no deserto. Pois não é que ele conseguia. Houve um período aí que eu comecei a vender rádio, compreendeu? Para ganhar a vida, compreendeu? De modo que havia a Philips havia lançado um aparelho, uma caixa retangular, compreendeu?
com um alto-falante feito um chapéu de japonês, com 2 cavaletezinhos, de modo que o sujeito saía com aquele fio muito comprido, botava na cozinha. Eu achei interessante aquele negócio, comecei a vender o rádio. Daí me deram uns prospectos e eu fui por aí, né? E eu sei que no fim de 3 meses eu tinha vindo do rádio, esse Rio de Janeiro, que eu não posso calcular. A ponto que o gerente da Philips do Brasil queria me conhecer. E eu fui lá falar com ele. Muita gente começou a ver no rádio um bom caminho para os seus negócios após a regulamentação assinada pelo presidente Getúlio Vargas, permitindo a veiculação de anúncios comerciais. Na ebulição do mercado, surgiu em 1931 a Rádio Philips do Brasil, com a clara intenção de divulgar os aparelhos de rádio produzidos pela empresa do mesmo nome e dona da emissora. Ademar Cazé, que à época era vendedor dos aparelhos Philips, começou a imaginar um programa diferente no qual ele apostava todas as suas fichas. E estava certo. Logo de início, aquele programa iria revolucionar todos os conceitos de rádio daquela época. Surgiu o rádio. Eu abandonei a profissão porque não dava mesmo, não havia possibilidade. Surgiu o rádio e eu comecei a ouvir rádio. E uma das vezes eu estava ouvindo o rádio e fazia um paralelo entre a evolução do rádio do Brasil e do estrangeiro, porque eu peguei uma estação de onda curta, que para mim foi um festival, compreendeu? Primeira estação de onda curta que eu peguei, que era a BBC de Londres, e via a movimentação do rádio daquela época em relação ao rádio do Brasil. E aquilo me causou, poxa, que coisa diferente. E aqui no Brasil, por exemplo, o sujeito, para conseguir, para ouvir estação, o sujeito chegava, por exemplo, o locutor dizia assim: bom, meus amigos, agora vamos apresentar a dona fulana de tal, que vai recitar uma poesia, não sei de quem, dá um autor qualquer. E ela recitava a poesia. Depois fazia um intervalo, mas um intervalo longo, mas muito longo. E ficava aquele zoom no rádio, sabe? Aquele deve, puxa, bem essa coisa. Como é? Esse negócio funciona ou não funciona? E um dia a Marinha que Veja botou um programa no ar, um programa popular, de mais movimento. Compreendeu? Eu disse, olha, o negócio está melhorando. Mas para fazer aquele vácuo, tal, lá. Então eu tive a ideia. Ouvi esse programa do Estado, vi o movimento e resolvi loucamente fazer um programa desse gênero. Nisso a estação, o Philips tinha botado uma estação, Rádio Philips do Brasil, e essa estação era para fazer promoção dos artigos da Philips. Falei com o Dr. Augusto Brasileiro de Borges, que era o dirigente, e contei da minha pretensão. Ele disse, você está maluco, rapaz? Não fazer programa de arranjar anúncios para a rádio dessa ocasião? Como vamos experimentar? Não, o trabalho é seu, alugou a estação. Vamos fazer um programa popular de 8 às 10 horas e o outro programa clássico de 10 horas à meia-noite. Tá bem? Então, contra o elenco e tal, eu tinha um capitalzinho, já ganhei pelo rádio, umas economias. E essas economias foram gastas no programa Cazé. Silvio Salema, o auxiliar contratado por Ademar Cazé, contou numa entrevista 40 anos atrás que Cazé, como corretor de anúncios, era inigualável, mas de rádio nada entendia. O objetivo, segundo Salema, era ter grandes atrações no programa, e então ele, que fora contratado para isso, entrou em contato com os artistas e acertou a ida ao programa de Donga, Noel Rosa, Luiz Barbosa, Sônia Barreto, Carmen Miranda, Francisco Alves, etc. Agora, existe uma máxima nos meios radiofônicos irrefutável. O rádio é uma grande diversão. Para quem ouve, para quem faz, meu amigo, é um estresse contínuo. E Cazé logo se deu conta disso. Sonhar em fazer um programa é uma coisa, mas realizar o sonho é outra bem diferente. O programa, como disse, tinha 4 horas de duração. As 2 primeiras com música popular e as 2 últimas com música erudita. E ele caiu na real já na primeira audição. O primeiro programa, a parte popular, compreendeu?
não, foi movimentada. Foi muito movimentada, porque era Silvio Caldas, Francisco Alves, Miranda, a nata da Patrícia Teixeira, não é? O Custódio Mesquita, João Pedro de Barros, Luiz Barbosa. Mas foi um programa, um barulho, batucada, isso aqui, aquele outro, e o negócio foi embora. Às 10 horas, quando terminou o programa popular, mas nesse interregno, das 8 às 10 horas, o telefone batia sistematicamente. Pedi isso aqui, aquele outro. Chegou a parte erudita, tá vendo? De camusa de câmara, tal. O bicho ficou mudo lá, e eu comecei a... Poxa, eu não toco mais o telefone, só não está agradando, não. Então, parti daí para explorar mais a música popular. Não esse excento da vida, de vez em quando eu botava um trechozinho, mais ou menos, para temperar o negócio, né? Essas 2 horas dedicadas à música de câmara, à música erudita, ficaram a cargo dos pianistas Arnaldo Estrela e Mário de Azevedo e ainda o violonista Romeu Gipsman. Nas 2 horas de música popular, o telefone não parou de tocar, mas na parte erudita ficou literalmente mudo. Como a finalidade do programa era lucrativa e para isso precisava de audiência, Cazé não teve dúvida. Ele e o auxiliar Salema tiraram do ar a parte erudita, ficando só a popular, e a audiência explodiu a partir daí. O elenco do primeiro programa foi formado, entre outros conjuntos, por um regional com Carlos Lentini, Jaci Pereira, Benedito Lacerda e Russo do Pandeiro, além da orquestra de cordas sob regência do maestro Romeu Gipsman, e ainda pelos artistas Silvio Salema, Jaime Vogeler, Luiz Barbosa, Nonô, Gessi Barbosa, João Petra de Barros e Mário Azevedo. Já no segundo, apresentava-se também Patrício Teixeira. Porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas que me molhem nas faces pra me socorrer. Se eu chorar, talvez desabafar o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas que me molhem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas que me molhem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas que me molhem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas que me molhem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer.
Projeto Memória, recordando aqui um dos momentos mais importantes do rádio brasileiro, o programa Cazé. Projeto Memória, recordando aqui um dos momentos mais importantes do rádio brasileiro, o programa Cazé. Silvio Salema, o auxiliar de Ademar Cazé, recebeu carta branca e tratou de contratar rapidinho, ainda em 1932, 2 reforços de peso para o programa, Antônio Nassara e Cristóvão de Alencar. Os dois, durante bom tempo, trabalharam como redatores e speakers, conforme já foi dito neste programa pelo Almirante. Os dois eram excepcionais compositores. Conheciam tudo de música. Esses dois imprimiram ritmo ao programa e criaram um estilo totalmente diferente que Ademar Cazé incorporou com facilidade. O Nassara, Antônio Nassara, é quem, em vez de ler o texto comercial, na qualidade de speaker, o texto de uma padaria, ele resolveu inovar com a autorização do Cazé e cantou a quadrinha em vez de ler. Tornou-se o primeiro jingle do rádio brasileiro. Já ouvimos a história contada por Almirante. Vale a pena ouvi-la agora na voz do personagem, o próprio Nassara, que adorava recordar detalhes dos bastidores do programa Cazé. Eu fui o primeiro speaker do programa Cazé. Quer dizer, o lançamento do programa Cazé no Rio, que foi um programa que tornou-se célebre, né? Talvez um dos maiores programas do rádio da época, onde praticamente foi a passarela, como se diz hoje, né, de todos os grandes cantores da música popular brasileira, da Carmen Miranda, o Francisco Alves, o Noel, era a contra-regra do programa, o Almirante, que depois passou a ser diretor do programa, o Cristóvão de Alencar, enfim, a Carmen Miranda, e o Luiz Barbosa, que era sempre muito ligado a mim, eu sempre levei o Luiz. Bem, quer dizer que a história do jingle tem que ser contada, é isso. Naquele tempo, a publicidade era praticamente inexistente, quase que uma coisa mesmo clandestina até, de forma que os anunciantes eram catequizados, quase que como índio mesmo, né? E tinham que ser namorados e muito bem tratados, porque ninguém dava anúncio, né? Muito bem. E eu me recordo que eu, então, a minha função era essa, né? Eu tinha que redigir os anúncios, arrumar um jeito de fazer anúncio e tal. E quando o Ademar Cazé, que era o dono do programa, né? O Ademar Cazé veio e me pediu: ora, Nácio, eu queria que você fizesse uma forcinha e me arrumasse uma coisa assim, inédita e boa, para esse anúncio, porque se o homem se agradar do anúncio, ele faz um contrato de 1 ano. Ora, o Ademar Cazé, naquela aflição, não é? Eu disse: pô, então tá bem, o programa era no domingo. Eu então fiquei pensando o que ia fazer e tal, e ainda perguntei a ele: bom, dono da padaria, deve ser português, né, Cazé? É, um português, mas é um português ótimo, bom amigo e tal. Aí eu comecei a pensar e realmente me ocorreu isso, né? A ideia de fazer, bom, quem sabe se eu fizer um fado. Naquele tempo, o dono, o homem que dava o anúncio, ouvia o programa em casa, reunia a família toda, com televisão hoje para ver novela. Quer dizer, o próprio dono do anúncio era uma coisa extraordinária mesmo. Enfim, aí foi que eu fiz esse fado, né? Que era o Pão Bragança. E que acabou, disseram que foi o primeiro jingle e tal. Ó padeiro desta rua, tenha firme na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão. Ó padeiro desta rua, tenha firme na lembrança... E por aí vai. Essa letra. Agora, a melodia, como é que era? Era mais ou menos isso. Uma introdução de fado aí, maestro. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha firme na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam,
a gente fica na mão, ó padeiro desta rua. Agora você imagina, sinceramente, você vê essa coisa, né? Esse corinho, você ouviu? Cantado pelo Chico Alves, pela Carmen Miranda, pelo Luiz Barbosa. Enfim, o dono da padaria entregou-se mesmo, né? Então ele pagou, fez o contrato de 1 ano com o Cazé. E o Luiz Barbosa é que cantava esse verso. Aliás, eu fiz uns outros versos que não vale agora o caso. Está bem contado. E logo depois, aí, do programa Cazé, vamos dizer, a parte quase que, vamos dizer, considerada profissionalizada, né? Eu acabei me profissionalizando e gravei a minha primeira música, que obteve, assim, uma repercussão, assim, um relativo sucesso, né? Que foi a Formosa. Era minha do J. Rui. E foi gravada pela dupla, na época, a dupla mais importante da música popular, que era o Francisco Alves e o Mário Reis. Chico Alves e o Mário Reis. Era aquela. Foi Deus quem te fez, Formosa, Formosa. A saudade de um amor no meu peito quis entrar. O amor já foi-se embora e a saudade quis ficar. Foi Deus quem te fez, Formosa, Formosa, Formosa. Porém, este mundo se tornou presunçosa, presunçosa. Foi Deus quem te fez, Formosa, Formosa, oh, Formosa. Porém, este mundo se tornou presunçosa, presunçosa. Amor, não é coisa de durar. Hoje é meu, mas amanhã eu não sei de quem será. Foi Deus quem te fez, Formosa, Formosa, Formosa. porém este mundo se tornou presunçosa, presunçosa. Foi Deus quem te fez, Formosa, Formosa, oh, Formosa. Porém, este mundo se tornou presunçosa, presunçosa. Ademar Cazé já contava com um time de primeira em 1933, 34, inclusive com alguns artistas extremamente populares, apresentando-se em quadros fixos do programa. 2 deles, Noel Rosa e Marília Batista. Eles cantavam em dupla no programa Cazé, quase sempre as músicas compostas por Noel, como recorda Marília Batista. Eu entrei em contato com o programa Cazé, que era na Rádio Philips. Na Rádio Philips ele era já um programa de profundidade, assim, de grande audiência. Porque primitivamente não havia auditório. Você cantava e ia perguntar lá fora, como é que saiu? Ninguém via o artista cantando. Era um microfone só para o regional, para a orquestra, para todo mundo. Num estúdio pequeno. Então você, para conseguir cantar e se destacar, você tinha que conhecer todos os truques de som.
você só tinha um canal. Funcionava tudo na base da improvisação. Tinha um salão grande lá atrás da Rádio Philips, que era ali na Rua Sacadura Cabral, e a gente ensaiava naquele salão. E depois ia para o estúdio e mandava brasa. Eu cantava, por exemplo, com o Nonô no piano, que ele não saía do estúdio, e eu então fazia os sinais para o Nonô das posições que eu fazia no violão. O Nonô também tocava piano e violão, ele entendia, não precisava ensaiar. Saiu a maravilha da falsa, primeira, segunda, com os dedos. E ele entendia a minha linguagem. E assim o meu ensaio era direto no microfone, eu cantava direto, porque o Nonô era um gênio do piano. Agora, num dia nós estávamos fazendo lá dentro uma improvisação, brincando, cada um tirando um verso, e o Cazé levou para o estúdio para levar o ar. Foi um maior sucesso. Isso ficou 5 anos, repetindo todo domingo mesmo, a hora do dragão, que a gente fazia o de babado sim, de babado não, cantando versos de improviso. Aí fazia eu, o Henrique, meu irmão, e o Noel Rosa. Nós fazíamos versos assim de improvisação que era um sucesso, dentro de um samba que já era de autoria do Noel Rosa. Mas não eram apenas versos improvisados sobre melodias já consagradas que Marília cantava em dueto naquele espaço fixo que eles tinham no programa do Cazé. No disco, Marília e Noel também gravavam as composições do poeta da vila. Pobre de quem já sofreu neste mundo, a dor de um amor profundo. Eu vivo bem sem amar a ninguém, ser infeliz é sofrer por alguém. Como de quem sofre assim, quem me fez chorar hoje chora por mim. Quem me melhor é quem vive no fim. Felicidade é o filme só quem dá, honestidade ninguém sabe onde está. Acaba mal quem é ruim, pois quem me fez chorar hoje chora por mim. Quem me melhor é quem vive no fim. Pobre de quem já sofreu neste mundo, a dor de um amor profundo. Eu vivo bem sem amar a ninguém, ser infeliz é sofrer por alguém. Somos de quem sofre assim, quem me fez chorar hoje chora por mim. Quem me melhor é quem vive no fim. Sabendo disso, eu não quero vir primeiro, pois o feitiço irá contra o feiticeiro. Eu vivo bem, pensando assim, pois quem me fez chorar, hoje chora por mim. Quem me melhor é quem vive no fim. Pobre de quem já sofreu nesse mundo, a dor de um amor profundo. Eu vivo bem sem amar a ninguém, ser infeliz é sofrer por alguém. Somos de quem sofre assim, quem me fez chorar hoje chora por mim. Quem me melhor é quem vive no fim. Felicidade é o filme só quem dá, honestidade ninguém sabe onde está. Acaba mal quem é ruim, pois quem me fez chorar hoje chora por mim. Quem me melhor é quem vive no fim. No Projeto Memória, programa de rádio mais famoso dos anos 30 e 40 do rádio brasileiro, o programa de Ademar Cazé. Voltamos já já.
No projeto Memória estamos recordando o programa Cazé e traçando aqui a biografia de um dos homens mais importantes do rádio, quando o rádio ainda engatinhava, Ademar Cazé. Como disse, ele foi pioneiro em muitas coisas, incluindo a transformação do veículo rádio em algo mais profissional, porque tudo, até o começo dos anos 30, era tratado com amadorismo. Foi ele quem criou os contratos de exclusividade com os artistas, foi ele quem começou a remunerar os cantores que iam ao seu programa, foi ele quem veiculou o primeiro jingle publicitário no rádio. Aliás, não apenas veiculou, como criou o primeiro jingle, esclarecendo que o jingle é uma forma musicada de transmitir uma propaganda comercial. O programa de Cazé ficou no ar, também já disse, de 1932 a 1951. Paulo Tapajós vai contar para os senhores como é que a publicidade começou a se desenvolver no rádio brasileiro. Os primeiros programas de montagem comercial, o primeiro que eu me lembro e que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro, aconteceu na Rádio Marique Veiga. Naquele tempo chamava-se Rádio Sociedade Marique Veiga. Foi o esplêndido programa de um radialista chamado Valdo Abreu. O Valdo Abreu tinha uma particularidade incrível, porque ele improvisava anúncios ao microfone com uma arte, uma graça. Era tão gostoso a gente ouvir o Valdo chegar e improvisar um anúncio em torno de uma firma qualquer. Acontece que era um programa tipo esse que hoje em dia existe, do Silvio Santos, começa de manhã e acaba de noite. O do Valdo Abreu era uma coisa assim também, começava de manhã, acabava quando era possível acabar, quando ele já tinha esgotado tudo, todos os artistas já tinham passado pelo microfone. E que artistas? Os grandes nomes da época. No programa do Valdo Abreu você encontrava o Chico Alves, a Carmen Miranda, o Ari Barroso, o Silvio Caldas, o Patrício Teixeira, o Gastão Formenti, as grandes figuras do rádio, da música popular daquele tempo, que iam lá ganhar o seu cachezinho. Depois do Valdo Abreu surgiu um outro programa comercial de enorme interesse, que inclusive desbancou o Valdo Abreu. Quer dizer, o Valdo Abreu é o esplêndido programa, que era o nome do programa, que foi o programa Cazé. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Reunido num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum 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 bum. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Reunido num grande abraço, corações de norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum 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 bum. Canto e sou feliz sozinho. Agora peço que cantes um pouquinho para mim. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Reunido num grande abraço, corações de norte a sul.
Essa marcha foi escrita a 3, João de Barro, Alberto Ribeiro e Lamartine Babo, que trio, hein? E gravando as irmãs Miranda, Carmen e Aurora, cantores do rádio, uma das músicas mais conhecidas da MPB. Paulo Tapajós, cantor, compositor, radialista, pesquisador da MPB, foi um dos maiores pesquisadores das origens do rádio no Brasil, até porque ele viveu boa parte daqueles tempos pioneiros, frequentando as emissoras cariocas, e muito jovem ainda ele foi trabalhar no rádio também. Ele foi, mais à frente, diretor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na época em que ela era líder absoluta de audiência aqui no Brasil, nas décadas de 40 e 50. O rádio naquele tempo era uma coisa muito amadorista, mas muito mesmo. Você vê pelo nome, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, era uma sociedade, era um grupo de amigos que pagavam uma determinada importância para a manutenção da rádio. Além disso, além desses amigos, havia algumas firmas comerciais. E eu me lembro do tempo em que o locutor, que naquele tempo se chamava speaker da Rádio Sociedade, chegava e dizia assim: vamos ouvir agora a relação das firmas que contribuem para a manutenção da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então vinham aqueles nomes daquelas firmas que contribuíam como? Algumas eram empresas que vendiam discos, né? Então contribuíam mandando discos para a programação. Depois iam buscar de volta, que não significava que aquilo fosse doação. Aquilo era um empréstimo para usar na programação. Mas principalmente as firmas ligadas com a parte de, vamos chamar, eletrônica, né? Mas tudo era confuso, tudo era complicado na programação radiofônica na década de 20. Imagine, só existiam 2 emissoras no Rio de Janeiro. Elas chegavam a alternar o horário de suas irradiações para que uma não atrapalhasse a outra. De volta, Henrique Forés, o Almirante, para explicar melhor essa história. O rádio trabalhava, irradiava só algumas horas. Quando teve o primeiro entendimento com a segunda estação, que foi a Rádio Clube do Brasil, viu? Então, as duas, tanto Rádio Sociedade e Rádio Clube, imaginando que eles não tinham bom contato perfeito, então combinaram o seguinte: um irradiava só nas segundas, quartas e sextas, e o outro nas terças, quintas e sábados. No domingo não tinha rádio. E era só algumas horas. Evidente, com o tempo foi aumentando. Esta é uma breve história de Ademar da Silva Cazé, criador de um programa de auditório, um dos primeiros do Brasil. Não se pode dizer que inovou, porque não havia nada para ser copiado ou corrigido. O rádio engatinhava apenas. Os cantores e compositores, os mais famosos do Brasil, sem exceção, nos anos 30 e 40, passaram pelo programa do Cazé. O programa alavancou muitas carreiras e ajudou os já consagrados a se tornarem ricos com a vendagem de discos e de shows. Fala RSC, atenção. Fala RSC, Rádio Sociedade Coração. Fala RSC, atenção. Fala RSC, Rádio Sociedade Coração. Liga o seu rádio com jeito pra toda onda pegar, pois este samba foi feito com notas de amor pra te dar. Fala RSC, atenção. Fala RSC, Rádio Sociedade Coração. Fala RSC, atenção. Fala RSC, Rádio Sociedade Coração. Seu aparelho é perfeito, mas eu
Pois presta atenção, não vá seu rádio do peito ligar para outra estação. Fala RSC, atenção. Fala RSC, Rádio Sociedade Coração. Sonorização, edição e montagens deste programa, Amauri Rodelli. Assistente de produção, Débora Raposo. Muito obrigado a todos e até nosso próximo encontro.